Amen. In our last presentation, Na nossa última apresentação, we were looking at verse 41, comparing and contrasting these two groups. fizemos uma comparação e um contraste no verso 41, gegenübergestellt und miteinander verglichen. But I'd also mentioned mas também mencionamos that verse 40 and 41 can be compared. que o verso 40 e 41 de Daniel 11 podem ser And comparados, even though we didn't do it, e mesmo que não o tenhamos feito, verse 41 and verse 42 could also be compared and contrasted. o verso 41 e o 42 também poderiam ser comparados e contrastados. Gegenübergestellt und verglichen werden. I'll show it here. Eu vou mostrar aqui. When we compare 40 to 41, Quando comparamos o verso 40 com o verso 41, we're doing this through juxtapositioning. nós fazemos isso através da justaposição. Now, I know we're not all familiar with how this methodology works, Então eu sei que não estamos todos familiarizados como é que isto funciona, so I gave you a clue. então eu dei-vos And what uma was the clue that I pista. gave you? E qual foi a pista que eu vos dei? The word also. A palavra também. I'm saying you can do it without the word also. E eu digo que vocês também podem fazer sem a palavra também. Dass wir es auch ohne dieses Wort tun können. But it serves as a nice introduction to show that this is what's happening. Mas serve como uma boa introdução para que todos possamos ver o que é que está a acontecer. Also, A palavra not também, just sequence, não só sequência, but also the same action. mas também a mesma ação. Sweep the floor, also mop the floor. Varrer o chão e também passar o pano no chão. Sequence. É uma sequência. Sweep this room and sweep the next room. Varrer este quarto e varrer o próximo quarto. Sequence Sequência and same activity e a mesma atividade also. também. Then I said we can do a compare and contrast with 41 and 42. E depois eu disse que poderíamos fazer uma comparação e um contraste com o verso 41 e 42. And we can have a soft introduction to that E nós podemos ter uma leve introdução Nette Einführung haben. or a crutch, a helper. ou então uma muleta, uma ajuda. And what was that? E o que era isso? Who can remember what that was? Quem é que consegue lembrar o que isso era? Someone said? Wasn't then. Es war nicht da. Não era a palavra Over here. depois. Es hat mit The chief, remember? Era o líder, lembram-se? Chief doesn't mean the royal family. O líder ou o chefe não significa numa família. It can mean that. Pode significar isso. This is the reason why we need to be careful how we use the Hebrew language to come to the right answer. Esta é a razão pela qual temos que ter cuidado ao usar o hebreu para chegarmos à resposta correta. I'm saying Eu digo it means first fruit. que significa primícias, o primeiro fruto. And if this is the first fruit, E se isto é o primeiro fruto ou a what must primícia, happen here? o que é que tem que acontecer aqui? The last fruit. O último fruto. So these are the two crutches that we've used to show that these are compare and contrast verses. Então estas são as duas muletas que nós usamos para mostrar o contraste e a comparação. If you can compare and contrast these two, and then can compare and contrast these two, Se nós conseguimos fazer um contraste e uma comparação nestes dois primeiros e depois fazer o You're mesmo no gonna ask. segundo, vocês todos perguntariam: can you do what? poderíamos fazer o quê? Compare and contrast 40 Comparar e contrastar o And verso 42. 40 e o 42? and the answer is E a resposta seria yes. sim. So if you can do this one and this one,
then you can do this one. Porque se pode fazer este e este, então também pode fazer este. Dann können wir auch die beiden miteinander vergleichen. And then we noticed E depois nós vimos, here, aqui, we've created a chiasm. que nós criamos um quiasma. Eine Spiegelung Chiasm hergestellt. O is a quiasma fancy word for mirror. é uma palavra mais sofisticada para espelho. Quasi der technische Ausdruck für einen Spiegel. So you can see the mirroring in the words of the verses. Wir sehen hier also auch Então você consegue ver o espelho nos versos. I stripped out all the extra words and just kept the key words. Eu tirei todas as palavras extra e guardei apenas as palavras-chave. Schlüsselwörter quasi hier aufgezeichnet. I said 40, but of course this is just 40 part B, Eu disse verso 40, mas claro que é o verso 40, parte B. because you can get verse 40 and put it into two separate parts. Porque nós podemos pegar no verso 40 e fazer duas partes It says the separadas. south countries, Egypt. E aqui nos diz sul, países, países, And we all Egito. know that the south country is Egypt, so this is Egypt and Egypt. Então nós todos sabemos que o país do sul é o Egito. Então é o sul e o Egito. So some people have wondered Então algumas pessoas questionam why the verse says south and then uses Egypt when in reality they're the same geographical location. porque é que o verso usa sul se na verdade é Egito, porque eles são a mesma área geográfica. So hopefully you can see why it was done that way, E eu espero que nós consigamos ver o porquê que foi feito dessa forma. to create a structure to teach us something, Para criar uma estrutura para nos ensinar algo. but God couldn't say Egypt and Egypt. Deus não poderia dizer Egito e It Egito. would have been confusing. Seria confuso. So he says south and Egypt, even Então- though they're the same. Então ele diz sul e Egito, embora eles sejam o mesmo. When I say same, I mean in the literal, not the symbolic. E quando eu digo o mesmo, quer dizer no literal, não simbólico. Then I asked a question, Depois eu fiz a pergunta: if you've taken down this and this, se nós tirarmos isto, isto e isto, what's left? o que é que nos resta? The remaining countries. Os países restantes. Verse 42. No verso 42. He shall stretch forth his hands also upon the remaining countries. I've added the word remaining. Wird auf seine E estenderá também a sua mão contra as terras restantes. Eu adicionei a palavra restantes. E o que é que The são rest of esses the países world. restantes? É o resto do mundo. That's what we teach. É isso que nós ensinamos. Take the south, take the glorious land, and take the world. Vamos pegar no sul, na terra gloriosa e no mundo. So, when I drew that, Então, quando eu desenhei isso, we'd have the south, nós temos o sul, the glorious land, a terra gloriosa, and what's left are all the countries that remain. e o que nos resta são todos os países restantes. And once you start considering that, E uma vez que consideramos isso, you basically come to the conclusion that the countries are basically the world. nós chegamos à conclusão que os países são basicamente o mundo. Now, I don't want to portray this in a strong fashion Então eu não quero mostrar isso de uma because forma people were suggesting I did forte, that during the break. porque houve pessoas que disseram que eu fiz isso durante o intervalo. All I'm saying is this. A única coisa que eu digo é, To me, it's quite clear we've got a chiasm, para mim é muito claro que nós temos um quiasma, and if you put a dot here, e se you have to vocês put one colocarem um here. ponto aqui, vocês terão que colocar um outro ponto ali. Now, when we see this Então, logic, então quando nós vemos esta lógica, is this a repeat and enlarge that we're seeing? será que isto é uma repetição e ampliação? If it is, Se for, then the countries must equal Egypt. então os países têm que equivaler ou ser equivalentes ao Egito. So I put an equals here, Então eu ponho um igual aqui, which would mean this would be an equal. o que significa que isto seria um igual.
So the South and the countries would be the same thing, Então o Sul e os países seriam a mesma coisa, which is essentially what we used to teach. que era essencialmente o que nós ensinávamos. But in the last 2 years, we've changed that teaching. Mas nos últimos 2 anos nós mudamos esse ensino. And we've made these two separate things. E nós fizemos disto 2 coisas separadas. We're now identifying Nós agora identificamos that Russia que a Rússia is the king of the South, é o rei do Sul, not all of this federation. não toda esta federação. If that's correct, Se isso está correto, then the South então o Sul does not equal the countries, não equivale aos países, therefore the countries assim sendo os do países not equal Egypt. não equivalem ao Egito. And if the countries of the world, E se os países são o mundo, that means Egypt significa que o Egito is not the world. It doesn't mean it's Russia. não é o mundo, mas também não significa que seja a Rússia. It's not that simple, I'm afraid. Eu tenho medo que não seja assim tão simples. So we've got a choice. Então nós temos uma escolha. Either it's equal Ou seria igual or it's not equal. ou não seria igual. It wasn't my purpose to work this out for you, together now. Não I era, wasn't trying to do that. não era o meu propósito mostrar-vos isso That's what agora. I'm saying. It became a bigger thing than I wanted it to be Foi algo que se alastrou mais do que aquilo que eu esperava. because you'll realize the implications of this. Porque vocês agora entendem a implicância disto. How comes we haven't noticed this before? Como é que nós não nos demos conta disto antes? It's because É porque when we approach these verses, quando nós vemos estes versos, we have blinkered vision. Dann haben wir sozusagen nós temos uma visão limitada. And when we do that, we just take verse 40 on its own, then 41 on its own, and 42 on its own. E quando fazemos isso, apenas olhamos para o verso 40, ou só para o verso 41, ou só para o verso 42. E quando eu olho só para o verso Say, "Now that looks 42, good." eu vejo isto parece bem. And when I look at verse 40, it looks good. Quando eu olho para o verso 40, isto parece bom. But I don't notice Mas o que eu não noto that they're the same structure. é que eles são a mesma estrutura. And so you miss important information. Então nós perdemos informação importante. This is why we have to, be more diligent in our study. I'm not trying to criticize anyone when I'm saying this. Então é por isso que nós temos que ser mais diligentes no meu estudo e eu não estou a criticar ninguém com isso. ja in unserem Studium sein. This is both a science and an art. Isto é ciência e arte. It takes practice. Leva prática. And because we haven't practiced it long enough, we're not very familiar with doing it. E como nós não praticamos isto o suficiente, nós não estamos familiarizados como So fazer let me isto. summarize Então deixem-me fazer um sumário. before people put words in my mouth for me. Antes que as pessoas coloquem palavras na minha boca. I'm not saying what we're teaching today is wrong. Eu não estou a dizer que aquilo que nós ensinamos hoje é um erro. And I'm not saying what we're teaching about the future is right. Mas também não digo que aquilo que nós ensinamos sobre o futuro está certo. I'm not saying what we're teaching about the past is wrong. Eu não digo que aquilo que ensinamos sobre o passado está errado. But neither am I saying what we're teaching about the future is correct. Mas também não digo que o que nós ensinamos sobre o futuro está There's a correto. problem somewhere. Há um problema em algum lugar. Either we need to go back and correct this, Ou nós temos que voltar atrás e corrigir, and if you corrected it, e se vocês o corrigirem, you would end up going back to our original position. nós temos que voltar à nossa posição original.
as stated in the Time of the End magazine, wie wir ihn in E eu mencionei a nossa revista O Tempo do Fim. and everything would be good. E tudo estaria bem. Or Ou, this structure esta estrutura is indicating to us nos indica that we're correct here. que nós estamos corretos aqui. mit dieser Gleichung korrekt sind. The king of the south is not the countries, it's not the Soviet Union. O rei do Sul não é os países, não é a União Soviética. And then we then have to go into the future and see that this is not quite correct what we're teaching. E temos que então entrar no futuro e ver que o que nós ensinamos aqui não está certamente Either the correto. countries of the world or Egypt is the world, one of the two. Ou os países são o mundo ou o Egito é o mundo. Um ou outro. It's not my purpose to solve that problem at this camp meeting. E o meu propósito não é resolver este problema nesta campal. It's my objective to point the problem out to you. O meu objetivo é apontar este problema. Ou Now, it's not destacar este confusing. problema. Então não é confuso. Just because you don't have the answer doesn't mean you're confused. Não significa que por você não ter a resposta que isto seja confuso. It just means it's stressful. Apenas significa que existe algum I appreciate estresse, that, but it's not confusing. mas não é confuso. And even though you might not know the answer, to me that's not the biggest problem E mesmo que você não saiba a or the resposta, biggest issue. para mim esse não é o problema maior. The big issue is how do we develop our answers? O problema maior é como é que nós desenvolvemos a nossa resposta. So we'll leave that as it is. Então vamos deixar isto como está. But I think it was worthwhile pointing that out to you Mas eu achei que seria de interesse mostrar-vos isto, so that you can see, para que vocês possam ver, first of all, how easy it is to get things wrong, primeiro, como é fácil nós errarmos, Leicht es ist, falsche Schlussfolgerungen zu machen. but also how easy it is to get things right. mas também como é fácil resolvermos as coisas. Just think, Pensem, hundreds of hours have been spent on these verses, milhares de horas são gastas nestes versos. and we just did that in about 30 minutes. E nós did that in fizemos half an isto hour. em apenas 30 minutos, meia hora. And every single one of you can see what the issue is. E todos vocês conseguem ver qual é o problema. And we did all of that E nós fizemos tudo isso just by the structures of the verses, apenas com a estrutura dos versos, just applying some simple rules. aplicando regras simples. So this should be an encouragement Então isto deveria for us to really encorajar-vos start thinking and looking at these verses in a more systematic fashion. para que nós possamos olhar para os versos e analisá-los de uma forma mais sistemática. And all of this is in the most studied verses in our movement. E isto é um dos versos mais estudados no nosso movimento. So let's look at this now. Então vamos olhar para isto agora. So we're looking at verse 41, Então nós olhamos para o verso 41 and it says, "Many e diz: shall muitos be overthrown, serão but Edom, inundados, Moab, and the chief of the children of Ammon shall escape." mas Edom, Moabe e Amon escaparão. Aber Edom, Moab und die Vornehmsten von Ammon werden entweicht. Now, all of this may seem relatively straightforward, relatively easy, Tudo isto parece ser relativamente fácil until we start observing things. até começarmos a observar as And coisas then it suddenly becomes complex. e depois se torna mais complexo. So keep with me. Então, fiquem comigo, What sigam. we're going to start doing O que nós vamos começar a fazer
we're going to start looking at these two groups. é olhar para estes dois grupos When we observe one thing about one group, what can we do? e quando nós observamos uma coisa sobre um grupo, o que é que nós podemos fazer? Was können wir dann tun? You can transfer that data, that information to the other group. Vocês podem transferir essa mesma informação para um outro grupo. In some ways, they're the same, Em algumas formas, eles são o mesmo, similar. são similares. In some ways, they're different, E de algumas formas, eles são diferentes. contrast. Têm um contraste. So you can compare, same, contrast, different. Então, podem comparar, que é igual, e contraste, diferente. And often it's the differences or the contrast that brings the similitude into focus. Então, muitas vezes é o contraste que nos traz o foco para a semelhança. What's similar about them, it brings that into focus, that you can see that they're the same. Então, é isso que You nos can see the mostra. similarities because of the contrast. Nós conseguimos ver as semelhanças por causa do contraste. Ähnlichkeit oder die Dinge, die gleich sind, durch den Kontrast eben erkennen. So I'm hoping that all of us have studied these verses. Então, eu espero que todos nós já tenhamos estudado estes versos. What I mean by that you've read the book Time of the End. O que eu significo com isto é que você tenha lido a revista O Tempo do Fim. If you haven't, Se você ainda não leu, please obtain a copy here. por favor, leve a cópia daqui, Hier an diesem Camp-Meeting. After the meeting tonight, depois da reunião esta and noite, then go to the relevant page and read this tonight. e vá ler as páginas sobre isto esta noite. Lest euch das durch. It's important É importante, so you can see the development of the logic that was used to understand these verses. para que você veja a lógica que foi utilizada para desenvolver estes versos. Ja, sich entwickeln oder sich auslegen. So what we will do, Então, aquilo que nós faremos, we're going to look at the word escape. nós vamos olhar para a palavra escapar. Entrinnen betrachten wollen. So when you look at this word escape, Quando olhamos para a palavra escapar, it's a Hebrew word, é uma palavra em hebreu, and like Greek, e como o grego, Wie Griechisch Hebrew is a very rich language. o hebreu é uma palavra muito rica. der Sprache. In the English, No inglês, this word escape esta palavra escapar Wort entrinnen, is a very generic word, é uma palavra muito genérica ein sehr generic, general. ein sehr umfassendes, allgemeines ou geral. It doesn't contain within it a lot of information. Não contém nela muita informação. sich nicht sehr viel Information. So how do you add information to the word escape? Então, como é que você adiciona informação à palavra escapar? In the English, No inglês, we throw more words at that word. nós atiramos mais palavras para essa palavra. And that's how we develop its richness E é assim que nós desenvolvemos a sua riqueza, or its context, ou o seu contexto, by adding words. ao adicionar palavras. In the Greek and in the Hebrew, No grego e no hebreu, Sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. you don't have to do it as much você não precisa fazer tanto isso, because the word itself porque a palavra em si contains information that's not obvious. contém informação que não é óbvia. Because the word itself contains information that isn't obvious. Denn das Wort selbst enthält Informationen, die nicht so sehr offensichtlich sind auf den ersten Blick. So that Hebrew word, Então, essa palavra em hebreu, when you translate it into the English, quando ela é traduzida para o inglês, it just comes out as escape. Dann ela é traduzida como escapar. The word is malat. In the Hebrew, that's the word, malat. also im A palavra em hebreu seria malat. Wort Malat. So when I say malat and I put it into English, all I can say is escape.
Quando eu pego na palavra malat no hebreu Malat ins e eu a transformo no inglês, seria What I escapar. can't say O que eu não is posso what kind of dizer escape it is, é qual é o tipo de escape, because the English doesn't contain that information, porque o inglês não contém essa informação, but it does in the Hebrew. aber im mas nós temos isso no hebreu. So when you look at this word escape, Então, quando você olha para a palavra escapar, it has a certain nuance to it. ela tem certas palavras novas And the nela. nuance of this particular Hebrew word E a novidade nesta palavra em hebreu has the implications that you were in captivity tem a implicação de que você estava em cativeiro Gefangenschaft warst, and you escape out of e captivity. você escapou desse cativeiro. And the connotation that it's explained more often than not, the E- context, E o contexto que é mais explicado erklärt. is like a bar of soap. é como uma barra de sabão. Beispiel dafür ist jetzt nun ein Stück Seife. You know a bar of soap when it's wet, Vocês sabem que uma barra de sabão, quando está molhada, it's slippery. ela escorrega. And it's in your hand. E ela está na sua mão. If you just leave it there in your hand, it will be fine. E se você apenas a deixar assim na sua mão, ela está bem. When you start gripping it, what happens? Mas quando você a aperta, o que é que It slips acontece? out of your hand. Ela escorrega para fora da mão. And if you just gripped it very lightly, you might be okay. The tighter you grip, the more it's likely to slip. Mas se você agarrar ela de uma forma mais leve, ela fica bem. Se apertar mais, ela escorrega para fora da mão. You can't get any of that in the English word escape. It doesn't contain that information. E na palavra escapar em inglês não contém nenhuma dessa underneath informação. that English word, it has all of this rich information. Also unter Então na palavra no inglês não contém muito desta informação rica. So we're going to muita have the word informação. escape, Então nós temos a palavra escapar and I'm going to do it with this imagery. e eu vou fazer com esta imagem ou desta forma. I'm going to say escape Eu vou escrever escapar is the imagery e eu vou dizer que isso of é a a imagem person da pessoa who's in prison. que está numa prisão. Deutsches übersetzt mit entfliehen, das impliziert, dass eine Person in Gefangenschaft ist, im Gefängnis. And then what happens, E depois o que this acontece, person breaks out of prison, escapes, esta pessoa escapa da prisão and is free. e ele está em liberdade, está livre. That's what this escape means. É isso que este escapar significa. You're in prison and then you escape. Você está na prisão e depois escapa. Once you do that, Uma vez feito isto, and then you go to overthrow, e você for para a palavra passará, many shall be overthrown. muitos serão passados. What does overthrow mean? O que é que significa passado? Ser passado. Now, if you look at the word, Então, se nós olharmos para a palavra, kashal, Kaschal, it just means Kashal? to stumble or to stagger. dann bedeutet dies lediglich zu significa, oder stagger. Like you're tripping over. Ja, also significa tropeçar To make someone weak. jemanden ou enfraquecer alguém. So that language I don't think is particularly helpful. Então, eu não creio que essa linguagem seja de grande ajuda. So how do we know what overthrow means in this context? Então, como é que nós sabemos o que ser passado ou We're derrubar going to take this significa? principle of juxtapositioning, Nós vamos pegar nesta justa posição, hot and cold, no quente e no frio, escape, na palavra escapar overthrow.
E Hot is the opposite roubar ou of ser cold. passado. Quente é o oposto de frio. Therefore, Assim sendo, overthrow is the opposite of escape. ser passado é o oposto de escapar. Escape means in prison, coming out of prison. Escapar significa estar na prisão e sair da prisão. Overthrow means what? Unterwerfen bedeutet was? It means going into prison. Es bedeutet, in den Bau zu E wandern. ser passado significa ir para a prisão. And you can get all of that E nós conseguimos tirar tudo isso not through the definition of the word, but by the structure of the verse. não pela definição, Der Wörter nehmen, sondern durch die Anordnung. conseguimos tirar tudo isso pela definição do verso. Once you begin to understand what this escape means, E nós conseguimos entender o que é que essa palavra escapar now how significa. do I know Então, como é que nós sabemos that my definition of escape should be the primary thing to look at and not overthrow? que a definição de How do I escapar know that escape is the model that I should be using to define what overthrow means, not the other way round? Como é que nós sabemos que a definição de escapar é o modelo que nós deveríamos usar para definir a palavra acima, ser passado? How would I know which one, how to approach the problem? Como é que eu sei como encarar esse problema? Because if this means to stumble, Porque se isto significa tropeçar, this would mean isto don't significaria stumble. não tropeçar. So it would work that way. Funcionaria dessa forma. Genau anders laufen. So how do we know it's better to do it this way, escape and then overthrow? Então, como é que sabemos que é melhor fazer primeiro o escapar e depois ser This passado ou is não when it tropeçar becomes ou tropeçar? not so easy to do these rules, to follow these studies. E é aqui que se torna complicado ou difícil seguir a regra de estudo. I'm going to suggest E eu sugiro that we have a lot of information about this group of people. que nós temos muita informação sobre este grupo de pessoas. And we don't have a lot of information about this group of people. Mas não temos muita informação sobre este grupo de pessoas. So it's not so easy to line up verses Então não é tão fácil alinhar os versos, Verse miteinander zu vergleichen. but if we're willing to accept, mas se nós estamos abertos a based upon aceitar, this chiasm, baseados neste quiasma, and the fact that this history here e o facto de que esta história aqui is the Sunday law history, é a história do decreto dominical, pre-Sunday law, post-Sunday law, pré-lei dominical e pós-lei dominical, and then we started to look at the spirit of prophecy, e nós começamos a olhar para o espírito de profecia, Den Geist der Weissagung zu Rate zu ziehen. what we would find o que nós achamos is in this history here, é que nesta história aqui, Revelation Apocalipse 18 18, verses 4 and 5 occur. o verso 4 e 5 acontecem. 4 und 5 auftauchen. And Revelation 18 E o verse 4 E Apocalipse 18, verso 4, says, "Come out." diz, sai dela. And that phrase "come out" E essa frase, sai dela, is exactly this imagery that's portrayed here. é exatamente esta mensagem que é descrita aqui. Come out. Sai dela. And so escape Então, escapar means to come out. significa sair. And the people who are coming out E as pessoas que saem here are Edom, Moab, and Ammon. seriam Edom, Moab e Amon. Edom, Moab
But in Revelation 18, Mas no Apocalipse 18, this is Daniel 11:41, isto seria Daniel 11:41, and this is Revelation 18, verse 4, e isto seria Apocalipse 18, verso 4. it says, my people. Diz, meu povo. And where are they coming out from? E de onde é que eles saem? Aus was kommen sie denn heraus? From her. Saem dela. And if you see contextually who the her is, E se vocês virem no contexto quem é o dela, Wer sie ist, what's her name? was ist denn qual é o nome dela? Jezebel. Jezabel. Revelation 2, verse 20. Apocalipse 2, verso 20. And this Jezebel E esta Jezabel does what? faz o quê? Revelation 17, verse 2. Apocalipse 17, verso 2. Commits fornication with the kings. Comete prostituição ou And if you go to fornicação verse com os 5, reis. E se nós formos para o verso 5, her job title o seu título Arbeitstitel? is what? é qual? The mother A mãe of all those prostitutes. de todas essas prostitutas. I don't like using vulgar language, Eu não gosto de usar linguagem vulgar, Ich möchte jetzt hier nicht vulgäre Sprache nutzen, but you know what a mother who has all these prostitutes under her, what job role that is? mas vocês sabem que uma mãe que tem todas estas prostitutas a seu poder, vocês sabem qual é o papel dela. It's a special kind of a house. Esta é uma casa especial. And her name, her title is Mystery Babylon. E o nome dela é Babilônia. So we'll say this is Babylon. Então nós vamos dizer que isto é a Babilônia, a meretriz da So- Babilônia. These people, Então Edom, estas Moab and Ammon, pessoas, Ida, Moab e Amon, who are they? quem são eles? It says they're my people, Diz aí o meu povo. so we know that these are God's people. Então nós sabemos que este é o povo de Deus. If these are God's people, who are these? Se estes são os filhos de Deus, quem são estes? Volk sind, wer sind denn die darüber? They're both God's people. São ambos Compare and o povo de contrast. Deus. Comparar e contrastar. Bedenkt, gleichstellen und gegenüberstellen. We're going to see so many similarities between them, E nós vamos ver várias semelhanças entre ambos. but we're going to see some contrast. Mas nós também vamos ver algum contraste. I'm suggesting E eu sugiro when we approach the verse que quando nós abordamos o verso and you see the principle, e vemos o princípio, the more you look, the more light you will see. quanto mais olharmos, mais luz nós veremos. We know these are God's people Nós sabemos que este é o povo de Deus because we've lined up these verses. porque alinhamos estes versos. Versen miteinander verglichen. And we know these are God's people E sabemos que este é o povo de Deus because we're using juxtapositioning to prove that. porque usamos a justa posição para provar isso. So these people that are in Babylon, Então estas pessoas estão na Babilônia, who are in captivity, estão no cativeiro they're going to come out of captivity. e saem do cativeiro. But these people who are free, E estas pessoas que estão livres, they're going to go into captivity. eles entram em cativeiro. So now we can begin to interrogate Então agora poderemos começar a investigar what it means to be in prison, o que significa estar preso ou na prisão. because they're the same prison. Porque elas são a mesma prisão.
And it's the same freedom. E é a mesma liberdade. Can you see how powerful this methodology is? Vocês conseguem ver quão poderosa é esta metodologia? At a simple level, Num nível simples, we would call this group nós chamaríamos a este grupo the world, o mundo. and this group would be E este grupo seria the church. a igreja. And that's correct at a very simple level. E isso seria correto num nível simples. Because we often use this concept or this principle Que muitas vezes usamos este conceito ou este princípio. first the church, Primeiro a igreja, then the world. depois o mundo. And if we did that, E se nós fizermos isso, what prophecy or vision is this? que profecia ou visão é esta? According to what my sister was saying, De acordo com o que a irmã disse, this is the Hazon vision. isto seria a visão Shazão. This is Daniel chapter 8, Seria Daniel capítulo 8, verses 3 to 12, do verso 3 ao 12, which is the 2300-day prophecy. que seria 2.300 Or as dias, my a sister profecia dos said, the message or 2.300. story of judgment. E a minha irmã disse que é a história do julgamento. First you judge the church, then you judge the world. Primeiro é julgada a igreja, depois é julgado o mundo. We can put some dates to this. E nós podemos colocar algumas datas aqui: 457, 457, 34 and 1844. 34 e 1844. This is correct at a very simple level. Isto está correto num nível simples. The reason I say that E a razão pela qual eu digo isso is when we said here the world, é que quando nós nos referimos aqui ao mundo, which is the world, que é o mundo, who are we saying it really is? quem é que nós dizemos realmente que é? God's people. O povo de Deus. And who are God's people? E quem é o povo de Deus? The church or the world? A igreja ou o mundo? It's the church. É a igreja. So this is the church. Então esta é a igreja. Therefore this is the church. Então assim sendo isto é a igreja. Therefore this is the church. Então isto é a igreja. So you have to be careful when we talk about the church and the world. Então temos que ter cuidado quando referimos a igreja e o mundo. Because if I want to go with what my sister said, Porque se nós usarmos o que a irmã she said this disse, is judgment, e ela disse que isto é o julgamento, is the world ever judged? será que o mundo é julgado? Not in the way that we talk about here, it's not. Não da forma que nós nos referimos aqui, não. It's destroyed at the end of the world, É destruído no final do mundo, but it's not judged in this way. mas não é julgado desta forma. When we talk about the church, Quando nós falamos da igreja, this is God's people in the church that are going to be judged. são as pessoas de Deus ou o povo de Deus dentro da igreja que vão ser julgados. And this is God's people in the world that are going to be judged. E isto são o povo de Deus no mundo que vai ser julgado. So I just want to say one point on that, Então eu quero apenas destacar um ponto sobre which isso. is too much information. I understand. Eu sei que é muita informação, eu compreendo. When you look at Paul's, the prophet Paul, E quando nós olhamos When you para o look at profeta his- Paulo, theology, quando olhamos para a sua teologia, yes, he's going to teach us ele nos ensina that in the world there are two groups. que no mundo existem dois grupos. Who are they? E quem são eles? They're the church and the São a world. igreja e o mundo, God's people. o povo de Deus. You might call that person Cornelius. Você pode chamar essa pessoa Cornélios.
or Luke. ou Lucas, But he'll also teach us mas também nos ensina in the church, que na igreja there's the church and the world. nós temos a igreja e o mundo. Gemeinde als auch die Welt befindet. Now, I'm not saying there are Muslims or atheists or other people like that. That's not what that means. Então eu não falo de muçulmanos ou ateus, não é isso que significa. If you're in the kingdom of the world, Se você está no reino do mundo, like this one here, como este aqui, it's the kingdoms of the world, is it not? são os reinos do mundo, certo? This is Satan's kingdom. Este é o reino de Satanás. What these charts don't show O que estes diagramas não mostram is that there's another kingdom next to that statue. é que existe um outro reino ao lado desta estátua. In Daniel chapter 2, Em Daniel, this capítulo statue 2, here esta estátua aqui, is paralleled paralela, Steht parallel zu dieser Statue. with a mountain. com uma montanha. And this is the kingdom of God, Und dieser E este é o reino de Deus, Gottes and this is the kingdom of Satan. e este é o reino de Satanás. ist das Königreich Satans. Why are they next to each other? Warum stehen die denn? Por que é que eles estão junto um do outro? Because you're going to compare and contrast. Porque você vai comparar e contrastar. What's going to come out of this mountain? O que é que vai sair desta montanha? A stone. Uma What's going pedra. to come out of this statue? E o que é que vai sair desta estátua? Straight in Daniel chapter 2. Está em Daniel capítulo 2. Wheat. Yes. Trigo. Weizen kommt aus dieser Statue heraus. So this wheat is going to come out of this statue Also der Então este trigo vai sair desta estátua when you start beating it quando começar a bater nela, with a threshing instrument. com um instrumento que possa bater. All of this is in Daniel chapter 2. Tudo isto está em Daniel capítulo You 2. see how they parallel, compare and contrast. It's Vocês the same. conseguem ver o paralelo, é a mesma coisa, comparar e contrastar. We could go on and on comparing and contrasting these. E nós poderíamos prosseguir a The reason why I comparar e mentioned all of contrastar, mas a razão pela qual eu mencionei tudo isto Is when we come to here é que and we say the world, quando vimos para aqui e dizemos o mundo, what condition is the world in? qual é a condição do mundo? It's under Está sobre sin. Die Welt befindet sich pecado. Agree with that? Está embaixo do pecado. And what condition is the church in? E qual é a condição da igreja? Under sin. unter Sünde befindet sie sich. If we're Está not embaixo do sure, pecado. E se nós não temos certeza, let's turn to Romans chapter 3. vamos abrir em Verse Romanos capítulo 3, verso 9. This is one of Paul's fundamental arguments. E isto é uma dos argumentos mais As he fundamentais de develops- Paulo. E à medida que ele desenvolve, All the groundwork for what we're studying here, this compare and contrast, todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui de comparar e contrastar, Was das Vergleichen und Gegenüberstellen bedeutet. so we'll read 3:9. nós vamos abrir em Romanos capítulo 3, no verso 9, e lemos: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do So pecado. Paul's already proven in 2 chapters Então o Paulo já nos prova em 2 capítulos that there's no difference between the church and the world. que não existe diferença entre a igreja e o mundo. They're both under sin. Estão os dois debaixo do pecado. So what must God do? Então o que é que Deus tem que fazer? He must take a people out of the church and the people out of the world. Ele tem que tirar um povo de dentro da igreja e um povo do mundo. The people that are taken out of the world, As pessoas que são tiradas do mundo, in verse 41, no verso 41, are called Edom, Moab, and Ammon.
são chamados de Edom, Moab e Amon. And in verse 4, E no verso 4, they're called my people. são chamados de meu povo. And Paul's theology throughout the New Testament builds upon this. E a teologia de Paulo, desenvolvida no Novo Testamento, é construído sobre isto. So he's going to set up two kingdoms, E então ele constitui dois reinos. the church and the world under sin, A igreja e o mundo debaixo do pecado. or let me rephrase that, Ou eu vou... the Jews and the Fazer a minha Gentiles frase. under sin, Os judeus e os gentios debaixo do pecado. the Jews and the Gentiles, Os judeus e os gentios. and then there's another group that are free, Und dann gibt es diese andere E temos um outro grupo que and está they are livre. also Jews and Gentiles. Também são judeus e gentios. This is the motif E isto é o motivo Motiv da, or the label of the New Testament. It's all built about this model. welches im Neuen Testament e isto é tudo construído As em you base no have- Novo Testamento. Two entities, Como nós temos duas entidades, the Jews, os judeus, which are called the church, que são chamados da and igreja, the Gentiles, which are called the world, e os gentios, que nós chamamos o mundo, and as they split e quando eles se separam and fragment, em fragmentos, teilen in ihre Einzelteile, you end up getting this model. nós temos este modelo. diese Schlussfolgerung. So from the world, Então, do mundo, you get this, nós temos and from isto, the church, e da igreja, you get this. nós temos isto. Die Welt teilt sich in diese beiden Gruppen auf, aber die Gemeinde teilt sich auch in diese beiden Gruppen auf. All of that Tudo isso is being demonstrated and shown here é demonstrado as aqui, we compare and contrast two groups. ao compararmos e contrastarmos dois grupos. Now, this group Então, este grupo that are going to escape, que vai escapar, that they're in prison, que estão dentro de uma prisão, what is this prison that they are in? qual é esta prisão que eles estão dentro? We know it's not geography, Nós sabemos que não é geografia, it's not some place on this planet. não é um lugar neste planeta. What is it? O que é? It's an idea É uma ideia or a concept, ou um conceito, a belief system. um sistema de ideology. crença, uma ideologia. So, we'll go to a verse that we've already read, Então vamos para um verso que todos já lemos, Revelation 2, Apocalipse 2, verse 20. verso 20. Read that. Offenbarung 2, Vers 20. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Tenho, porém, contra ti o tolerás que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a So, prostituição what we can e a comerem see coisas sacrificadas aos ídolos. Então o que nós is vemos that this prison house é que esta prisão is about the doctrines é sobre as doutrinas or the belief systems ou o sistema de crença that this woman que esta mulher has taught these people. ensinou a estas pessoas. There are many verses that we could go to demonstrate this. Temos muitos versos que poderiam demonstrar isso. So I'm saying this prison house Então eu digo que esta prisão is the doctrines
São as doutrinas of the king of the north. do rei do norte. It's just very simple and straightforward, hopefully, for you. Isto é muito simples e muito direto. The king of the north, O rei do norte, we haven't discussed it really. nós ainda não falámos muito sobre, I'm saying is the papacy. mas eu digo que é o papado, Mystery Babylon, if you like. a meretriz da Babilônia. So when we start looking at these verses here, Então, quando começamos a olhar para estes versos, we're going to say nós dizemos that Edom, Moab, and Ammon, que Edom, Moab e Amon, who are God's people, que são o povo de Deus, they're going to escape eles vão escapar the doctrines of the papacy. das doutrinas do papado. So when they escape the doctrines of the papacy and they become free, Então, quando eles escapam das doutrinas do papado e estão em what liberdade, does freedom look like? com que é que a liberdade se parece? The truth. A verdade. We'll go with that. The truth. Vamos usar essa palavra, verdade. Or Ou the doctrine a doutrina of let's compare and contrast Vamos comparar e contrastar the king do rei, a Of the doutrina north. do rei do norte. So my brother says that was the false. Então o irmão is the truth. diz que o de cima é falso e o de baixo é verdadeiro. Ist der falsche, das andere ist der wahre König des Nordens. And someone said that this was Christ. E houve alguém que disse que este era Cristo. Are we okay with that? Tudo bem com isso? We could proof text that, Nós poderíamos usar texto prova but para I just isso, want to show it from compare and contrast. mas eu quero mostrar isso com a comparação e o contraste. Durch Vergleichen und Gegenüberstellen. You can get a lot of information using this methodology within a small amount of space, a few verses. Nós conseguimos usar muita metodologia num curto período de espaço usando esses versos. There were enough people here. E temos várias pessoas aqui When I asked who that was, and I put King of the North, que quando eu disse que este era o rei do norte, there were one or two who said, "How can that be?" quase disseram como é que isso é But there possível. were enough people who said, "Yes, that's correct." Mas houve pessoas suficientes que disseram sim, isso está correto. Tells me O que me diz that those people could proof text this. They could prove it. que essas pessoas conseguiam fazer texto prova disso. You could go to Isaiah, Nós poderíamos ir para Isaías, where you could see that Lucifer desired to rule from where? onde nós vemos que Lúcifer queria reinar de onde? From Mount Zion on the sides of the north. Do Monte Sião, do lado do norte. This is not Jerusalem in Israel. This is heaven. Isto não é Jerusalém nem Israel, isto é o céu. Because the sides of the north is where the king rules from. Porque do lado do norte é de onde reina o rei. So you can develop this argument just by proof texting to show that this is correct. Então nós poderíamos desenvolver este argumento usando texto prova para provar que isto está correto. But you can do it through compare and contrast or juxtapositioning. Mas nós podemos usar o método de comparar e contrastar ou usando a justa posição. So I want to ask a question. Então eu quero fazer uma pergunta. If this is Edom, Moab, and Ammon here, Se isto aqui é Edom, Moab e Amon, and they're escaping from the doctrines of the papacy, e eles escapam da doutrina do papado, what doctrines are they escaping from? quais são as doutrinas a que eles escapam? What is this doctrine that they're going to leave and they're going to be free and follow the doctrines of Christ? Qual é a doutrina de que eles se vão livrar e seguir a doutrina de Cristo?
The Sabbath. My sister says the Sabbath. A minha irmã disse o sábado. We okay with that? Tudo bem com isso? So, these people here, Então estas pessoas aqui, they're going to escape from the doctrine of the papacy, elas except the doctrine of the true king of the north. escapam da doutrina do papado, exceto a doutrina do rei do norte. nehmen die Lehre des wahren Königs des Nordens an. I guess I'd have to put Sabbath down here, Eu creio que eu tenho que colocar sábado aqui embaixo, because here I'd have to put porque aqui em cima Sunday. eu teria que colocar o domingo. So, these people, Então estas pessoas, prison is Sunday, freedom is Sabbath. então aqui prisão seria o domingo e liberdade seria o sábado. So, what do we know? Então o que é que nós sabemos? This other group, Que este outro grupo, who are they? quem são eles? God's people. O povo de Deus. Where are they? E onde é que eles estão? In the church. Na igreja. We know E nós what's going to sabemos happen to them. o que é que vai acontecer com eles. Straight from the verse. Diretamente do verso. They keeping Sabbath, Eles guardam o sábado, and they're going to start keeping, mas vão começar a guardar Sunday. vão começar a guardar o domingo. We already know that. Nós já sabemos isso. Just straight from this verse, it tells you that easily. Diretamente do verso já nos diz isso facilmente. Any other doctrines? Existem outras doutrinas? Spiritualism. Espiritualismo. Do we believe in ghosts? Nós cremos em fantasmas? So, these people, Então estas pessoas part of the doctrine, the false doctrine, que fazem parte da doutrina falsa, when you die, quando morrem, you're awake. você está acordado. Trotzdem noch lebst oder wach bist. And the true doctrine, E a doutrina verdadeira, you sleep. você dorme. This is the doctrine of death. Esta é a doutrina da morte. The two doctrines of Catholicism. As duas doutrinas do catolicismo. You okay with that? Tudo bem com isso? I want to ask you a question. E eu quero fazer outra pergunta. These people, these ones, Estas pessoas aqui, why are they only coming out now for? por que Why are elas they só only saem escaping agora? now? Why didn't they escape before? Por que elas só escapam agora e não escaparam antes? What's their problem? Qual é o problema delas? Lazy? Preguiça? Disobedient? Desobediência? Why are they waiting so long? Por que eles esperam tanto tempo? What are they waiting for? De que eles estão à espera? I want to suggest E eu quero is sugerir they're waiting for the right time. que eles estão à espera do tempo certo. They're waiting for the right time to come out. Eles estão à espera do tempo certo para sair. So, Sunday, Sabbath, Então, o domingo e o sábado, state of the dead, o estado dos and the mortos, third leg of this tripod e a terceira parte deste triângulo, we all know a system can't stand on two legs, don't we? nós todos sabemos que um sistema não pode ficar em pé apenas com duas pernas. Except, as my sister said, you're created in the image of God. A não ser, como disse a minha irmã, que você esteja a criar uma imagem de Deus. Any kind of system needs three legs to stand firm. E qualquer tipo de sistema precisa de 3 pernas para ficar firme. Sunday, Domingo, you're awake when you're dead. você está acordado quando está morto. And the third one E o terceiro seria is time. tempo. Or Ou no time. não tempo. Sem tempo. And what's the true doctrine? E qual seria a verdade? Time. A doutrina verdadeira? Tempo. So connected with this
idea of coming out, Então, conectada a esta ideia de sair, Tatsache des Herauskommens these people estas pessoas understand the Sabbath. compreendem o sábado. They begin to understand that there are no spirits wandering around guiding and directing them. Eles começam por entender que não existe nenhum espírito em volta que os And they guia e understand that lidera. now is the time to do what they're told. E agora eles entendem que é o tempo de fazer aquilo que são ditos. This group, Este grupo, they're going to fall into Sunday sacredness. eles caem na guarda do sábado, They're going to listen to the doctrines of devils, eles vão ouvir a doutrina dos demónios and they're not going to understand about the timing of things. e não vão compreender o tempo das coisas. So the question we want to ask ourselves, that I want to leave you with, Então, a pergunta que deveríamos, com qual eu vos vou we've pretty deixar, much identified who Edom, Moab, and Ammon are. nós já identificamos quem Edom, Moab e Amon são. Who are they Quem são eles? Wer sind sie? in this picture work? Nesta ilustração. The wheat? O trigo, Good. certo? Question we want to ask ourselves, Então a pergunta que eu queria fazer, in this movement, neste movimento, when we've spoken about this passage, quando nós falamos desta passagem, go and read what's in the magazine leiam o que está na revista or bring it back into your memory. ou tragam isso de volta à memória. Who gets overthrown here? Quem é que é derrubado aqui? Who is these people? Quem são estas pessoas? So my sister says SDAs. E a minha irmã diz que são os adventistas, a SDAs that are IASDA. going to get overthrown in this history. Os adventistas serão derrubados nesta história. So let's summarize. Então vamos fazer um sumário. We've seen that we've got a compare and contrast situation. Nós vemos que temos uma situação de comparar e contrastar. We've seen how Paul uses this compare and contrast in the New Testament. Vemos como Paulo usa este contraste no Novo Testamento. Lo and behold, it's straight there in Daniel 2. E está diretamente no capítulo de Daniel 2. Then what we can see Depois o que nós conseguimos ver is what escape means. é o que escapar significa. Someone who's in prison and comes out. Alguém que está na prisão e sai. Therefore, Assim using sendo, compare and contrast, usando comparação e contraste, overthrow means to be free and then go into prison. derrubar ou passar significa estar livre e We've depois ser compared jogado na prisão. 1141 with 18:4. Comparamos o verso 11:41 Therefore, we know Edom, com Moab, and Apocalipse Ammon are God's 18:4 people. e sabemos que Edom, Moab e Amão são o povo de Deus. They're escaping from Babylon. Eles escapam da Babilônia. The prison house E a prisão is the doctrines of the King of the North. é a doutrina do Rei do Norte. Sind die Lehren des Königs des Nordens. Freedom Liberdade is the doctrine of the King of the North. é a doutrina do Rei do Norte. It's the same. É a mesma coisa. One's the false King of the North and one's the true King of the North. Só que um é o Rei do Norte falso e o outro é o Rei do Norte verdadeiro. Antichrist and the Christ. O Anticristo e o Cristo. What are these doctrines that they hold? Quais são as doutrinas que eles têm? Sunday sacredness. A guarda You do wander domingo, around when you die. você vagueia quando morre, You shall not die. ou você não morrerá, No time. e sem tempo. The true doctrine. A doutrina Sabbath. verdadeira. O You sábado, sleep when you die, você apenas está num and sono you know quando the morre, time of God's visitation. e você conhece o tempo da visitação de Deus.
And the question that we want to ask ourselves, E a pergunta que nós queremos fazer a nós mesmos: Edom, Moab, and Ammon, these people who escape, are God's people that are in the world. Edom, Moab e Amon, estas pessoas que escapam, que é o povo de Deus que está no mundo? Because when we talk about the world, Porque quando nós falamos do mundo, here I've rubbed it out, aqui eu apaguei, it's not really the world. não é realmente o mundo. It's God's people or the church in the world. Ou é o povo de Deus ou a igreja de Deus no mundo. I'm sure we can finish this verse off. Tenho certeza que nós conseguimos completar este verso. Many sheep have I, Ich habe viele Schafe, which are not welche nicht, Muitas ovelhas tenho of this eu fold. que não estão neste aprisco, That's this fold. mas que são este aprisco, Because they're in another fold. porque eles estão noutro aprisco. A fold is a place of safety. Um aprisco seria um lugar de seguro. It's this group of people. É este grupo de pessoas. I leave you with the question, E eu vou-vos deixar com uma pergunta which my sister answered. que a minha irmã respondeu. Who gets overthrown? Quem é que é derrubado? People in the church, Pessoas na igreja? and the church is the Seventh-day Adventist church. E a igreja seria a igreja adventista do sétimo dia? It's only one church. Só há uma igreja. So we know, Então nós at the time of the sabemos Sunday law, que no tempo da lei dominical, many muitos are going to follow the doctrines of devils. vão seguir a doutrina de demónios. Many from where? Muitos de onde? From the Seventh-day Adventist church. Da igreja do sétimo dia Hold on adventista. to all of these thoughts. E guardem todos estes pensamentos We'll continue our study tomorrow. para continuarmos o nosso estudo amanhã. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Whatever our past may have been, Seja qual for Lord, o you nosso have given us the passado, opportunity to escape. o Senhor nos dá a oportunidade de escape. Help us Ajuda-nos to flee from the doctrines of Rome, a nos libertar ou a escapar das doutrinas de trust in Roma, you, a confiar em Ti, in the rules that you have given to us, nas regras que o Senhor nos tem dado, and bless us. e nos abençoa. Guide us and direct us through the rest of this week in Jesus' name. Nos guia e nos direciona no restante desta semana, em nome de Jesus. Amen. Amém.